Alô, alô, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, Shep na área mais uma vez aqui para encerrar essa nossa primeira semana de um vídeo por dia e vai ser assim até o final do ano, dando tudo certo. E eu fiquei na dúvida de qual tema eu ia falar no dia de hoje, mas eu resolvi fazer uma parada que eu já fazia antigamente quando eu tinha um canal lá nos primórdios, que é responder as dúvidas de vocês. Pois é, eu ia fazer pegando comentários dos antigos vídeos, mas aí ia dar muito trabalho, ia ter que ler todos os comentários, muitas coisas não são nem perguntas, são só falando sobre o próprio vídeo, algumas pessoas concordando, outras pessoas discordando. Então, eu devo fazer um vídeo no futuro pedindo para vocês comentarem embaixo do vídeo, aí eu vou pegar de lá, mas como hoje eu resolvi fazer isso de supetão, eu fiz um post no Twitter pedindo pra galera mandar pergunta. E mandaram perguntas muito legais, a galera não deixou meu post flopar, então no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui um Dúvidas Mitológicas pra vocês, então chega mais que eu vou responder o que vocês mandaram. Primeira dúvida aqui, eu vou colocar na tela, é do Ponto, o nome dele no Twitter é um ponto, e o usuário é o IMNMNMG. A dúvida foi interessante, ele mandou assim: seria loucura demais uma org pagar um bootcamp de 6 meses a 1 ano para sua line principal e botar uma reserva para jogar o CBLOL nesse meio tempo? Eu fico imaginando uma Loud treinando o ano inteiro em outro server, por exemplo. Os caras voltariam um absurdo. Primeiro ponto, cara, a gente tem que entender o quão vantajoso, o quão bom é um bootcamp a longo prazo. Porque isso é uma coisa que a gente debate várias vezes até no meu podcast lá, o quão o desenvolvimento que você fica num bootcamp consegue se manter como legado. Porque, cara, depois que você volta para sua região, toda aquela prática que você teve por 6 meses e 1 ano, ela acaba se deteriorando com o tempo. Porque o LoL é um jogo de meta, ele vai mudando a cada 2 semanas. Então tudo aquilo que você aprendeu nesses 6 meses a 1 ano, ele pode ir deixando de ganhar validade com o tempo, porque ele vai perdendo realmente um pouco daquela validade, porque o boneco que você estava jogando lá forte acaba ficando fraco, um outro que estava fraco acaba ficando forte, um jeito de jogar muda completamente, muda jungle, XP, item, ouro. Então tudo isso vai se modificando e você vai perdendo, entre muitas aspas, né, esse conhecimento e prática que você adquiriu no seu tempo de bootcamp, com o tempo se espalhando. É fato que quando você volta de um bootcamp, você volta muito mais forte em tese, você volta com muito mais conhecimento e à frente de quem não conseguiu pegar esse conhecimento que você tem lá fora. Só que muito do que te faz melhorar também no bootcamp é a sua prática constante com os melhores. Então a mesma lógica se aplica. A partir do momento que a Loud, que foi o exemplo que você deu, passou 6 meses lá, 1 ano, e volta pro CBLOL para jogar aqui, né, com uma line dessa, já super treinada, eles vão provavelmente chegar amassando. A curto prazo pode ser muito bom, talvez eles ganhem ali 1, 2 títulos, talvez um só, mas com o passar do tempo eles vão voltar a treinar com os times brasileiros, que não jogam no padrão que eles vão estar treinando lá fora, sei lá, na Coreia, que foi o bootcamp, na Europa. Então, um tipo de jogo que eles vão executar vai começar a não dar mais certo aqui, eles vão ter que jogar de outra maneira para se adaptar ao Brasil, e talvez aqueles mega stomps que eles deem comece a não funcionar mais por aqui, porque a galera também vai começar a perceber. Então, com o tempo, isso vai se desgastando, sabe? Não é uma coisa definitiva. Fui para um bootcamp, passei um tempo lá fora, eu vou ser melhor para sempre do que meu adversário. E ainda vem um outro ponto aqui, que é a permanência desse bootcamp lá fora. O quão isso realmente seria lucrativo para eles. Porque, primeiro, seria um gasto gigantesco. Você manter 5 jogadores mais um treinador, no mínimo, durante 6 meses, 1 ano no exterior, você vai ter que pagar salário dos caras para eles estarem só treinando, salários altos, porque vão ser mega jogadores, você não vai mandar qualquer jogador meia boca para fora, você vai mandar 5 jogadores e um técnicos caros para fora, você vai pagar o salário deles durante 1 ano sem eles estarem revertendo nada para você, você vai ter que estar pagando alimentação, moradia, deslocamento, um monte de coisa, tudo em dólar ou em euro ou em sei lá, em qualquer moeda que vai ser mais do que real para manter essa galera lá. O terceiro ponto é: se eles estiverem desempenhando bem lá fora, nada garante que eles serão roubados por outras orgs. Vai que eles começam a jogar muito bem, chega um time do lugar e fala: ô, vem pra cá, eu contrato você. Ele vai lá, paga a multa do cara, porque o dinheiro dessa org gringa vai ser vezes 5, vezes 6 do nosso, e aí todo investimento que a org mandou lá pra fora esse cara pra treinar vai voltar em dinheiro, mas não vai voltar no objetivo que você propôs na pergunta, que era justamente dar mais título e dar mais jogo, porque ele pode simplesmente ir pra longe. E outro ponto é a possibilidade disso dar certo, né? Quem disse que a gente vai conseguir screen com os melhores times?
O Brasil hoje em dia ele não tá, né, com aquela mega moral internacional. A gente tem melhorado isso muito nos últimos anos, mas nada garante que a gente, sei lá, se for pra Coreia, vai treinar contra os times da LCK. Pode ser que esses times passem lá 6 meses, um ano, basicamente jogando solo kill e conseguindo algumas screens com times um pouco menores e talvez ali no final desse período, caso eles se destaquem muito, eles consigam aí sim jogar com os melhores times. Então, são muitos fatores que envolvem risco, gastos muito grandes para uma incerteza que vai acontecer. O bootcamp ele é bom, só que a grande questão é o quão bom ele é para você gastar tanto dinheiro com ele. Tem uma pergunta aqui do LK, que é o Pedro LKPL, né, que é sobre mim, não é sobre League of Legends especificamente. Ele manda: Chepão, já passou pela sua cabeça narrar outros jogos além de LoL? Já, cara, tanto que eu já narrei, né? No início da minha carreira, quando eu não tinha exclusividade com a Riot, eu narrei diversos outros jogos. Eu narrei Combat Arms, eu narrei Smite, eu narrei LoL, eu narrei uma partidinha ou outra de CS, eu narrei FIFA, eu narrei Assault Fire, eu acho, em pouquíssimos jogos. Mas eu já narrei outros jogos, sim, entre MOBAs e FPS e até futebol virtual, né? Ali nos meus tempos de X5, quando a gente fazia a transmissão de tudo que existia no Brasil. E depois, a partir de 2015, né, eu tenho exclusividade com a Riot e acabei ficando só no League of Legends, mas nesse meio tempo ali, eu já dei uma brincada até com futebol e futebol americano, né, NFL e futebol. Eu narrei 2 jogos da Copa América na época que eu tava no Facebook, né, e narrei alguns jogos da NFL também, estilo radinho. E, cara, é o que eu sempre falo, assim, eu estou narrador de League of Legends, mas eu sou narrador. Narrador de tudo. Se me der um tempo para eu estudar o jogo, para eu entender um pouco mais dele, da dinâmica, ganhar um pouco de ritmo, eu me considero na condição de narrar qualquer coisa. Eu preciso primeiro entender o jogo, dar uma estudada, me internar realmente ali nas especialidades do jogo, e aí eu vou estar apto, depois de um tempo, a ser um narrador desse esporte, né? Inclusive, eu quero narrar outras coisas também. Eu não quero parar de narrar League of Legends, deixar muito claro isso, por mim eu narro LoL aí pra sempre, mas eu gostaria também de narrar outras coisas. Inclusive, a partir desse ano, eu até publiquei aqui no Twitter e no meu Instagram, eu estou liberado para isso, né? A Riot, eu conversei com eles, eu falei que eu tinha essa possibilidade, e eu estou liberado a partir desse ano a ter outras experiências de narrações, mais coisas pontuais, assim, pequenos eventos, né, grandes eventos também, mas não de eu ir para um campeonato direto, assim, tipo, eu virar o narrador, sei lá, da LBFF junto com o CBLOL, eu narrar um campeonato extenso. Não, eu posso fazer ali pequenas inserções, aparecer em outros esportes, aparecer em outros esportes também, porque eu tô querendo abrir um pouco mais esse leque, mas claro, o foco sempre sendo o CBLOL. Mas mesmo assim eu gostaria, mas eu quero muito ter experiências em esportes tradicionais também, né? Narrar um futebolzinho, narrar NFL, né? Um NBA, tamo aí, né? Mas é isso. Como eu falo sempre, eu sou narrador profissional, eu não sou narrador de LoL, eu estou narrador de LoL. Tutures mandou uma pergunta que é bastante recorrente lá no meu Instagram, quando eu abro caixa de pergunta, mas como por aqui eu nunca respondi isso, vamos lá. É o Santoro Underline Arthur. Ele mandou: Chepão, qual foi o jogo mais emocionante que você já narrou? Aquele que, sem dúvidas, você pagaria para poder vivenciar novamente. Cara, é mais emocionante. Eu acho que foi a final do Mundial 2016. Por vários fatores, porque foi um puta de um jogaço, né? Foram para 5 partidas, SKT campeã. E eu tava lá, né? Presencialmente, ao vivo. Foi a única vez que a gente no Brasil foi para uma final de Mundial. Agora a gente não vai nem mais para play-in, né? Só o Takeshi e a Rafa lá, né? Que vão fazer suas viagens internacionais, né? Mas zoeiras à parte, brincadeiras aqui. Desde 2017 que a gente não vai mais pro Mundial, mas 2016, além da gente cobrir a primeira fase ali, a gente ainda voltou para a grande final, né? E, porra, eu fiz uma final no Staples Center, né? Que hoje em dia nem tem mais esse nome, mas que, porra, é um templo sagrado de esporte, sabe? É casa do Los Angeles Lakers, é casa do Los Angeles Kings, e eu fiz uma final de Mundial lá que foi para 5 jogos com Faker campeão, eu chorei pra caralho, assim, foi uma das maiores realizações profissionais da minha vida até hoje, e eu com certeza gostaria de viver esse momento novamente, não só esse momento, mas outras finais de Mundial presencial também. Quem sabe um dia a gente volte, não sei se ou quando isso vai acontecer, mas é um grande desejo meu voltar pro internacional presencialmente.
Tem uma legal aqui, ó, que também é sobre mim, ó. O Albert, ele mandou 10 anos ouvindo que você é clubista, não encheu o saco ainda? Eu admiro sua educação quanto a isso. Por mais que eu veja essas pessoas como burras, eu não sei se teria sua paciência com esse pessoal igual tu tem. Cara, é uma coisa que eu falo vez ou outra aqui no Twitter, né? Lá no Twitter, no caso, e tô falando aqui agora no YouTube também. Existe uma coisa que eu chamo de olhos e ouvidos de torcedor, que ele só escuta e ele só vê o que é ruim pro time dele. Né? Então, assim, quando eu faço um jogo de, sei lá, PEN contra Loud e a PEN tá amassando a Loud, eu obviamente vou exaltar a PEN. Vou dizer, nossa, que jogada sensacional, a PEN tá vindo incrível, mitológica. E aí o que vai acontecer? Os penzetes vão ouvir eu elogiando o time deles e vão se encher de alegria e vão dizer, nossa, o Shep é incrível, é um narrador foda. É, olha só que narração incrível, que emoção. Alguns torcedores da Loud vão ouvir isso, e veja quando eu falo alguns, eu tô falando realmente alguns, eu não estou generalizando isso. Esse efeito de olhos e ouvidos de torcedores, ele é distribuído ali pontualmente, é uma pequena minoria que tem isso, mas tem. Ele vai ouvir eu elogiando o time que é o arquirrival deles, batendo neles, e ele vai dizer, olha só, tá torcendo. Claramente, é um puxa-saco. Ele tá feliz e empolgado que a PEN está batendo na Loud. Claramente ele não gosta da Loud e claramente ele gosta da PEN. Então, o chefe é Penzete. A mesma coisa acontece ao contrário. A Loud tá ganhando, tô lá, a Loud é maravilhosa, imbatível, é agora a hegemonia, ninguém vai tirar do topo, e a Loud vem pro título. Aí alguns torcedores da PEN vão dizer, olha lá, Laudete tá aí, odeia a PEN, tá o tempo todo falando isso, mas é terrível, não tem como. O mesmo cara, se duvidar, tá? O mesmo cara que falou que eu era incrível antes vai começar a dizer que eu torço pra Loud, e a mesma coisa acontece aqui. O mesmo cara que tava dizendo que tava torcendo pra PEN vai dizer, nossa, não, a narração do Shep, esse jogo foi maravilhosa. Porque é aquilo, as pessoas, elas só captam aquilo que ou agrada muito elas, ou que dá mais ódio nelas. Mas como eu falei, é uma pequena parcela disso. E a parada que mais me deixa seguro quanto a isso é que todo jogo, tem gente dos dois lados falando que eu torço pros dois lados e que eu odeio os dois lados. Principalmente numa série melhor de 5 que ambos os lados ganham algum jogo. Quando é um 3-0, aí não. Aí realmente um dos dois lados, que vai ser o perdedor, vai dizer que eu só torço pro outro lado e o vencedor vai dizer que é incrível. Mas numa série melhor de 5, por exemplo, aonde um time ganha, o outro ganha, um outro ganha, é batata, pô. Você vai no Twitter, vai estar lá, nossa, Shep torce muito pra esse time. Aí o outro torcedor vai falar, nossa, o Shep torce muito pro outro time. Então é muito comum isso acontecer. No início isso me deixava muito nervoso, mas é aquilo, né? Eu tenho 10 anos de carreira e eu aprendi aos poucos a lidar com isso. De vez em quando eu ainda estouro e eu ainda posso estourar. Eu sou humano, eu vou ficar puto várias vezes na minha vida. Só que eu aprendi ao longo desses anos a tentar ser mais calmo e tranquilo, porque alguém tem que ser o adulto na sala no final das contas. Às vezes eu vou me exaltar sim, porque naturalmente na minha vida eu sou uma pessoa nervosa e exaltada, mas eu estou com os anos aprendendo a ficar mais de boa, principalmente em público, né? Porque, cara, é aquilo, é uma minoria muito pequena, né, que ela só é muito vocal, ela reclama muito, mas são pouquíssimas pessoas, e no final das contas, eu sei que o meu trabalho está sendo muito bem feito, modéstia à parte, os meus empregadores estão gostando muito do meu trabalho, e a grande maioria da comunidade, seja ela de profissionais ou de público, também gosta muito do que eu tô fazendo. Então, é aquilo, sempre mente clara, consciência tranquila e exercendo meu trabalho da melhor maneira possível. Tem uma pergunta legal aqui, do HVK Low. Ele manda, se os campeonatos off-season são benéficos ao cenário, quais impactos positivos e negativos eles podem trazer? E se seria legal trazer times de fora para esses campeonatos? Exemplo, o Flow MD3 Challenge, que a gente quer criar, né, o campeonato que a gente tá para realizar, né, tá encaminhando lá nos estúdios Flow. Ou o Cebolão, por exemplo, trazerem times do NA, LLA, ou até mesmo o LEC, LCK, etc. Olha, pensando rápido assim, HVK, eu acho que negativo... Vai existir algum ponto negativo, mas eu não consigo pensar em algum negativo muito grave agora. E os pontos positivos, principalmente, é dar ritmo pra quem tá parado. Porque se você parar pra pensar, o time que não é campeão, pelo menos quando a gente fala aqui de Brasil, os 9 times que não são campeões, eles vão ficar parados ali de início de setembro até janeiro, pô. Então vai ter setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Uns 5 meses, eles vão ter quase metade do ano sem jogar LoL profissional competitivo.
vão estar jogando solo kill e fazendo screen. Então, cara, é quase metade do ano sem ritmo para esses times aprenderem, evoluírem, se manterem jogando, quando trocam a line, fazerem testes. Então, eu acho que campeonatos além dos oficiais da Riot tem que acontecer. E é por isso que a gente lá no MD3, no Flow Games, está tentando fazer o nosso. Tem o Cebolão também, tudo bem que o Cebolão ele tem esse caráter um pouco mais de diversão, de descontração, mas ele também tem muita competitividade, né? O campeonato do MD3 a gente quer fazer ele realmente mais sério, mas é óbvio que vai ter também essa questão da zoeira, da brincadeira, interação com o público, comunidade. A gente quer, inclusive, chamar todo mundo da Ilha das Lendas lá para colar com a gente. Então, Baianinho e companhia, já fica aqui um convite antecipado, né? Mas o campeonato em si, a gente queria trazer times do CBLOL, a gente quer trazer times do Ignis, a gente quer trazer os melhores times do T3, né? E fazer também convites para times internacionais. É claro que na primeira edição, na segunda, talvez, a gente não tenha a grana para trazer essa galera, mas o convite vai estar feito, né? O que a gente quer fazer é dar uma prize pool grande para esses times se interessarem em vir para cá, né? Para conseguirem receber uma boa prize pool, mas um passo de cada vez. Né? E eu acho que o principal ponto positivo é esse, é dar ritmo para quem tá parado, porque quem não vai pro Mundial fica metade do ano basicamente sem jogar, pô. É muito, 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 muito tempo e isso faz você perder ritmo de jogo, você perde entrosamento, os patches vão passando e você não vai se adaptando. E é isso, sabe? Você vai dar a oportunidade das equipes que ficaram para trás continuarem competitivas, porque senão você vai começando a abrir gaps muito grandes dessas equipes que vão para fora e quem ficou aqui fica só olhando, chupando o dedo, sem oportunidade nenhuma de evoluir. Então eu acho que é por isso que esses campeonatos off-season tem que acontecer, né? Eu sei que para os times importantes, por assim dizer, jogarem isso, existem muitas coisas que eles precisam atingir, não são muitas empresas que têm um cacife para conseguir atrair esses times, né? Um time de CBLOL para ir jogar um campeonato desse tem que ser muito atrativo, sabe? O time de CBLOL não vai se propor a jogar um campeonato de evento de anime, né, numa coisa pequenininha ali só para fazer um show match, porque, pô, os caras precisam de condições, de estrutura boa, uma boa premiação também, porque eles são profissionais, aquilo é o trabalho deles. Né? Então é o que eu acho que esses campeonatos têm que prover, que o Cebolão já provém e que a gente lá no MD3 quer prover também com esses campeonatos que a gente está em mente. Que apareçam outros também. Tem uma pergunta aqui boa, do Gabriel Faraó. Ele manda, Shep, que os formatos internacionais não favorecem as regiões minors? Nós concordamos. Beleza. Mas de alguma forma você acha que a Riot deveria investir em campeonatos justamente para a galera que normalmente está no play-in, que são as regiões minors, né? Até mesmo como uma forma de ver as melhores regiões emergentes e fazer essa conexão entre as regiões para valorizar os que sonham em ascender além de só avaliar, ranquear? Então, vamos lá. Aqui o Gabriel tocou num ponto que, para você que já me conhece profundamente, que acompanha o MD3, que acompanha meu Twitter, que acompanha o Instagram, sabe que eu falo bastante e você já sabe que eu vou falar. Eu tenho um sonho projeto que é... Esse eu nunca vou poder fazer, tá? Isso aí é só o sonho projeto que a Riot pode fazer. Que é uma coisa chamada Training Camp, que é basicamente a coisa que já acontece na NBA e na NFL, com nomes diferentes. O que acontece? Chega uma época do ano, antes do draft da NFL e da NBA, que essas duas ligas reúnem os jogadores mais promissores que desejam entrar nessa liga para fazer uma série de testes com eles. E até alguns jogadores profissionais também, no caso da NFL, todos os jogadores profissionais da liga vão. E eles vão lá basicamente para ranquear esses jogadores. Então eles testam tudo. O pulo mais alto no caso da NBA, um sprint de corrida de X jardas da NFL, uma força de segurar algum outro jogador vindo, quem consegue driblar mais, arremessos livres, arremessos de 3 pontos. Eles vão ranqueando esses jogadores com vários status diferentes. E além disso, eles jogam junto em jogos amistosos e de teste várias vezes ao longo desse centro de treinamento. Os jogadores se reúnem no mesmo lugar, passam dias fazendo isso, convivendo entre si, trocando experiências, trocando conversas, vivendo e trocando justamente toda a sua expertise como profissionais e se testando nos seus limites para se expor para os times que querem contratar novos talentos e até talentos mais já conhecidos e também colocar eles em evidência perante o cenário. Então, o meu sonho é que um dia, num fim de ano, assim, por exemplo, a Riot faça justamente isso. Reúna quem quer que seja por ali, eles vão dizer times profissionais de todas as ligas do mundo. A gente tem um espaço gigantesco aqui que a gente alugou em, sei lá,
na Califórnia, na China, na Coreia, aonde a gente vai bancar para vocês hospedagem e alimentação. A vinda é com vocês. Para vir para cá e ir embora, passagem, vocês vêm. Mas a gente vai dar hospedagem aqui coletiva, sabe? Não é que nem quando é no Mundial, que todo mundo tem um quarto de luxo no Hotel 5 Estrelas, não. Acomodações coletivas, refeitóriozão coletivo, e a gente vai testar vocês e fazer vocês conviverem entre si para poder se expor pro mundo, né? Então imagina só, os times do CBLOL junto com os times da LCK, LPL, LCS, LEC, Vietnã, Japão, convivendo num lugar, conversando, resenhando, os jogadores trocando ideia, podendo se aproximar de grandes lendas que vão trocar experiência com eles, além de poder jogar diariamente em jogos streamados, em jogos transmitidos, com ou sem narração, para dar ritmo e expor essas pessoas ao mundo, dando a elas, então, assim, mais evolução e um contato direto com os melhores do mundo. Esse é um grande sonho que eu tenho, né? Que eu chamo de Training Camp, mas o nome você pode dar do jeito que você quiser, e eu acho que isso seria uma coisa sensacional. Entretanto, é uma coisa muito cara. Como eu falei, a Riot teria que bancar dezenas e dezenas, centenas de jogadores durante muitos dias com hospedagem e alimentação, que seria um custo milionário, multimilionário, mas aí é questão de patrocínio, coisa e tal, arrecadação, porque dá para fazer disso um evento televisionado, dá para fazer disso um evento rentável, mas aí eu não sou bom de marketing, o negócio é narrar, mas esse é meu sonho. O Mason Mello, ele mandou aqui, você acha que seria legal a Riot colocar os campeões das regiões mais fracas direto no Mundial, no caso a gente, e os segundos e terceiros colocados das regiões mais fortes no play-in? Isso, ao meu ver, iria deixar o jogo mais dinâmico e com maiores chances de vitória de outras regiões. Assim, pra gente seria incrível, né? Basicamente o que o Mason tá propondo é inverter a lógica da situação, pegar os mais fracos e colocar direto no Mundial, e pegar os mais fortes e dizer, se matem aí porque vocês já são os melhores, e vocês vão ter que ver quem é que vai conseguir chegar no Mundial para ter chance de ganhar. Porque em tese sua região é mais forte, e você, quando chegar lá na fase de grupos, você vai ter a vantagem já das regiões minors que já estão por lá, e em tese você vai ganhar delas. É um pensamento interessante, porque é aquela questão de obrigação, né? Você vai pegar um time fraco e colocar na frente e botar um time forte para disputar com outros times fortes para chegar e dizer, cara, olha, você já é um time bom. Então, em tese, você tem a obrigação de ganhar esse time mais fraco. Então não reclame que você tá aqui no play-in, porque chegando na fase de grupos você vai ganhar deles. Eu só tô dando uma chance para esses times mais fracos poderem jogar um pouco mais contra times bons. Eu entendo e eu acho legal pra gente, né? Mas ao mesmo tempo, pensando como business, isso pra eles como business, eu acho que isso nunca vai acontecer, porque além de tudo, é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, que a Riot, ela é tudo, né? A Riot, ela é a FIFA, a Riot, ela é a Globo, e a Riot, ela é, tipo, sei lá, o STJD, sabe? Porque ela tem que se preocupar com tudo, então tem que se preocupar com a audiência dela e com o público. O público, você acha que ele vai querer ver mais um Loud SKT ou um SKT contra EDG, sabe? Então o público, ele vai querer ver os melhores times do mundo jogando entre si. O público não vai querer ver um time do Japão, do Vietnã, do Brasil jogando contra um time da Coreia, sabe? Então, quando a gente fala de formato de lucro televisivo, de audiência, essas decisões que vão beneficiar muitas regiões minors e a competitividade, infelizmente acabam ficando para trás. É uma coisa que eu fico muito triste, porque eu entendo que a Riot, no final das contas, é uma empresa, né? E que ela tem que visar o lucro dela, tem que visar a audiência dela, porque é assim que ela se sustenta e é para isso que ela existe. No final das contas, a Riot, ela é uma empresa, ela existe para ganhar dinheiro. Mas a minha parte, apaixonado pelo esporte eletrônico, fica triste porque queria ver justamente políticas sendo instauradas que beneficiassem as regiões minors e fizessem elas serem mais competitivas. E tem que existir uma balança nisso no final das contas. Eu acho que a Riot tem que achar essa balança. E essa mudança no formato do MSI é um primeiro passo. É um passo pequenininho, que eu acho que precisa ser muito maior ainda. A gente está muito atrás e precisa sim ter mais incentivos minors, porque senão a hora elas vão sumir, sabe? Elas vão ficar chatas, elas vão ficar completamente obsoletas em relação a LCK e LPL, coisa que já está quase acontecendo, né? Mas eu entendo o seu pensamento, Mason, e apoiaria realmente ter mais espaço para as minors. Só que quando a gente fala em dinheiro, quando a gente fala em business, a gente sabe que isso é praticamente impossível nesse momento de acontecer. Espero que pelo menos alguma coisa de equilíbrio comece a acontecer mais. E bem, é isso, responder algumas perguntas por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, falem aqui embaixo nos comentários, que a gente deixa fixado ali toda sexta-feira, fazer um tirando dúvidas de vocês, e aí eu faço um momento melhor pra gente poder tirar essas dúvidas aqui com mais tranquilidade.
Eu vi algumas pessoas pedindo para eu abrir membros aqui no canal. Eu não sei o que eu poderia oferecer para vocês, né? Seria uma honra poder receber membros aqui também. Talvez vídeos exclusivos, talvez justamente as respostas dessas perguntas sejam para os membros, né? Os membros têm prioridade de serem as suas perguntas respondidas, além de algumas outras coisas que a gente pode pensar juntos. Mas se vocês curtiram isso, deixa aqui o seu comentário, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, é muito importante para você deixar aqui o canal fortalecendo cada vez mais e conseguimos! 5 vídeos na semana, é isso, sábado e domingo eu vou descansar, tá? Mas segunda-feira que vem, voltamos à rotina e terça começa o MSI. É isso, galera? Então, até a próxima. Tchau, tchau.